Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá amigos, começando o programa Vestuário em Foco, esse programa especial de Natal para você, né? Que a gente queria estar trazendo aqui mais informações, né, Luzia? Natal é um tempo de as pessoas se encontrarem, as pessoas estarem em família, né? E nós tivemos aqui durante o ano todo falando com você, né? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. É isso. Natal é família, é momento de refletir, é momento de amor, de compaixão, de solidariedade. E realmente a gente gostaria de, fazer um programa especial para vocês. Mas a gente não pode deixar de estar exibindo matérias que são de interesse, porque Natal, feriado, festas é um momento. E a relação de trabalho é no seu dia a dia e durante a sua vida inteira. É verdade. Então a gente quer aqui, antes de exibir o filme, dizer o seguinte: nós vivemos um ano muito difícil, um ano onde que a gente teve muitas perdas, os trabalhadores tiveram muitas perdas. Mas não podemos perder a esperança não, gente, né? Não podemos perder a esperança não, a esperança de que na luta, na consciência do dia a dia, nós podemos ter presentes. Que Natal representa presente. E muitas vezes o presente que a gente espera, ele já está à sua porta batendo, pedindo para que você abra seu coração, né? Que você seja mais solidário, que você seja mais amigo, mais irmão. A gente tem uma comunhão mais agradável. Durante esse processo eleitoral, acirrou-se muito a disputa, acirrou-se muito a rivalidade, a cultura do ódio. E nós, aqui do Sindicato do Vestuário, queremos dizer que nós repudiamos o ódio, o racismo, a homofobia, repudiamos toda a forma de discriminação de pessoa, e que o Natal ele possa aflorar esse sentimento de paz, unidade, amor entre as pessoas. E isso a gente tem tentado, né, Luzia? A gente tem tentado fazer com que trabalhadores e empresários e as pessoas, de uma forma em geral, sejam mais solidárias e haja mais a expansão do amor do que do ódio. A gente tem pregado sempre isso, a gente tem buscado isso, a gente tem procurado fazer com que realmente a paz possa reinar na vida das pessoas. E é o que a gente deseja a cada um de vocês. A gente vai assistir um vídeo agora e que a gente não queria mostrar nessa época de Natal não, mas a gente sempre tem que mostrar a realidade, né? Porque o Natal, ele passa, o que você está falando é verdade, ele passa, né? E a gente vai falar um pouquinho, continuar falando um pouco sobre assédio moral, né? No último programa a gente falou, o assédio moral, ele fere todos os princípios de dignidade, sabe? Isso que a gente quer colocar, o assédio moral, o assédio sexual, qualquer tipo de assédio, ele fere a dignidade humana. Ainda mais nesse ano que fizemos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, não, e a gente quer mostrar aí para refletir aí a você, empresário, trabalhador, chefe, né, que o assédio moral não é legal e que as pessoas precisam se amar mais, ser mais próximo um do outro. A gente vai assistir um vídeo, beleza? O artigo 5º garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e assegura o direito à indenização em caso de dano material ou moral. Está aqui conosco o juiz Renato Santana, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Ele tem especialização em Direito do Trabalho pela USP e é mestre em Direito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, doutor Renato. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que configura o assédio moral. A conceituação do assédio moral, às vezes, ele é um pouco diferente na doutrina, né? Mas, basicamente, a gente vai estar diante do assédio moral onde existe uma série de atos, né? Não apenas um ato único, né? Mas uma série de atos tendentes a tornar a vida do empregado uma tormenta, vamos dizer assim. Isso pode se configurar de diversas formas, através de metas ou através de questionamentos constantes, perseguições. Mas a ideia que se deve ter é essa, de uma série de atos, não apenas de um ato apenas, né? Um juiz da Suprema Corte Americana uma vez disse num julgamento sobre pornografia, né? Que ele disse que ele não sabia definir a pornografia, mas ele sabia o que era quando ele via, né? Assim também é o assédio moral. Quando você está diante do conjunto probatório do assédio moral, você percebe que ele existe, ainda que seja difícil conceituá-lo. E
também está aqui conosco o advogado trabalhista Rafael Oliveira. Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e em Direito Civil. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Obrigado. O que uma pessoa que é vítima de assédio moral deve fazer? Em regra, num primeiro momento, ela tem que se preocupar com a demonstração e a comprovação daquele assédio, né? É interessante que sempre que se esteja numa situação dessa, se busque, num primeiro momento, uma orientação também, né? Acho que na situação do empregado, ali o RH, alguma pessoa que administrativamente consiga resolver, às vezes uma boa conversa pode se inibir uma situação dessa. Já se não conseguir uma situação dessa forma, é interessante que se passe aí para aquela situação de comprovar, de materializar aquela situação que vem ocorrendo. E aí, se for o caso, se não conseguir resolver dentro da empresa, através do sindicato, procurar um advogado, que a justiça está aí para poder repelir esse tipo de situação, né? E uma bancária do Rio Grande do Sul recorreu à justiça para garantir seus direitos. O Tribunal Superior do Trabalho condenou o banco a indenizar a ex-funcionária, que era pressionada a alcançar metas sob ameaça de demissão. O Banco Santander teve um lucro de R$ 591 milhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado que inclui, entre outras coisas, a venda de produtos. O problema é que, para alcançar esses números, muitas vezes houve uma cobrança excessiva por parte dos gestores para que o funcionário atingisse a meta estipulada pelo banco. Em alguns casos, tiveram até ameaça de demissão. Foi assim no Rio Grande do Sul. A funcionária do Banco Santander foi dispensada depois de 20 anos de trabalho. Ela alega que durante os últimos 5, quando exercia a função de gerente adjunto da agência, foi pressionada pelos superiores para alcançar as metas de venda. Para isso, eram usadas palavras constrangedoras e humilhantes, até insinuações sexuais. Ela conta também que vivia sob pressão de ser demitida. Ao examinar o recurso na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a relatora ministra Adelaide Miranda constatou que está evidente o assédio moral pelo excesso de cobrança. Por maioria dos votos, a indenização fixada é de R$ 100 mil. Doutor Renato, o limite entre a pressão no trabalho e o assédio moral é tênue ou fica fácil ver a diferença? Eu diria que talvez essa seja uma das questões mais tormentosas em relação ao assédio moral. Onde está o limite entre a cobrança, né, e o assédio. De fato, é direito do empregador dirigir o trabalho. Então, ele tem que dizer como o empregado trabalha, de que forma, em que horários. E também está dentro do poder que tem o empregador também cobrar, fazer cobranças. Mas sempre que essa cobrança ultrapassa o razoável, aí sim nós estaremos diante do assédio moral. E no setor bancário é comum, todos os setores que começaram a trabalhar com sistema de metas acabaram de alguma forma ou de outra chegando perto da questão do assédio, né? Porque você tem chefias que ganham participações, ganham comissões com base no rendimento dos empregados que estão abaixo deles, né? Então isso gera esse ambiente de competição, esse ambiente de pressão extrema, né? Que daí sim nós descambamos para o assédio. Isso é demonstrado também por uma série de doenças psíquicas, depressão, que são casos, a pessoa assediada moralmente, ela acaba formando um quadro bastante comum, que é o quadro da depressão, do isolamento. Esse eu acho que é um dos problemas que a gente vai enfrentar cada vez mais nos tempos para frente, né? São as causas alegadas na hora de pedir uma indenização, de entrar na justiça, esses problemas que vêm decorrente do assédio, doutor Rafael? Justamente, o empregado, muitas vezes, aquela cobrança excessiva, né, feita de uma forma não muito habitual e harmônica, né, dentro da relação de trabalho, aquilo ali acaba causando, né, efeitos psíquicos, né, na pessoa, como o meu doutor falou. A pessoa entra em depressão e aquilo ali causa um efeito direto na vida da pessoa, né? Um efeito psíquico que realmente a gente vê vários casos, várias situações em que a pessoa realmente muda o estilo de vida, fica triste, não tem mais vontade de viver porque ela está numa situação que não consegue superar uma mínima expectativa, né, dentro daquele contexto que ela está. E realmente são efeitos graves e que de fato tem que ser combatido e tem que ser analisado com muito cuidado. O juiz leva isso na hora de definir, por exemplo, o valor de uma indenização, juiz? Sem dúvida alguma. As consequências do assédio moral também devem ser pesadas no momento
da fixação da indenização. E assim, os primeiros estudos sobre assédio moral, eles foram, talvez os mais afamados, pelo menos aqui no Brasil, foram feitos na França. E justamente numa época em que começou a haver uma série de suicídios em grandes empresas francesas. E acabou se verificando que essas ocorrências de suicídio, que estavam muito acima da média histórica, tinham a ver com as condições de trabalho. Então, é esse tipo de preocupação que a gente deve ter. O empregado assediado, moralmente, ele, como o Dr. Rafael mencionou, ele pode, de fato, procurar o sindicato, procurar o advogado, mas também é muito comum, talvez até mais comum, ele se isolar e como que acabar se enterrando cada vez mais nessa situação. E aí ele acaba perdendo produtividade. Perde a produtividade, ele fica pressionado, é uma bola de neve, né? E acaba, às vezes, levando até a ele mesmo pedir demissão, sair por um problema que não é dele, é um problema que vem do empregador, ele acaba pedindo demissão e saindo, ou então fica se adoentando e causando prejuízo, inclusive causando prejuízo para todos, porque o empregado adoentado, ele se afasta, quem passa a pagar a remuneração dele é o INSS, é a Previdência, e então o país acaba arcando com o custo dessa doença criada dentro do trabalho. Agora, normalmente a testemunha é muito importante para ajudar a comprovar um fato. Como é que fica nesses casos? Porque a testemunha pode ser um colega de trabalho que tem medo de se envolver e acabar sendo prejudicado também. Realmente essa questão do colega de trabalho ela é bem delicada, né? Porque às vezes o colega está vendo aquela situação e às vezes até como uma forma, dentro daquilo que ele está pensando de se proteger, ele acaba isolando aquele outro empregado e ao invés de ajudar, acaba até piorando a situação dele. Em relação à prova, hoje em dia a gente verifica, né, a questão da tecnologia e às vezes até do próprio empregado, quando ele tem a intenção de repelir aquilo ali, que ele vê que realmente está fora do que é comum, procurar meios de guardar, de futuramente comprovar perante terceiro aquela situação que ele está sendo exposto. Tem sido muito usado o celular, porque hoje em dia todo mundo tem um celular que filma, que grava. Essa questão da tecnologia, de fato, tem ajudado, inclusive, eu acredito até que inibido, de certa forma, um pouco essa questão do assédio moral. Porque como hoje todo mundo tem um celular que grava, uma conversa, filma, o próprio agente ali, agressor, ele vai ter um pouco mais de cuidado, porque sabe que aquilo que ele está fazendo pode ser hoje mais facilmente comprovado e até demonstrado perante uma outra pessoa. Então, realmente, nesse ponto, a tecnologia tem ajudado. E como é que os juízes encaram esse tipo de prova, doutor Renato? Olha, no direito do trabalho e no direito em geral, obviamente, todo tipo de prova lícita é admitida, né? Então, desde que não seja uma gravação ilícita, ou seja, em que é feita tipo uma escuta, um grampo, etc. Se a pessoa está participando daqueles fatos, ela tem o direito de registrá-los e é uma prova aceita com tranquilidade na Justiça do Trabalho. É claro que implica se fazer um laudo, enfim, saber a veracidade da gravação, o contexto da gravação, mas é uma prova possível, mas normalmente eu ainda vejo mais a prova produzida, a prova testemunhal, realmente. E no caso das metas, você tem muitas vezes prova documental, que é as próprias normas da empresa impondo... E-mails recebidos também? E-mails recebidos de madrugada, enfim, e-mails agressivos, enfim, toda sorte de prova, de conjunto probatório, pode ser utilizado, mas normalmente ainda se recorre bastante à prova testemunhal, que é a prova muito típica da Justiça do Trabalho, e se levam os ex-empregados, os atuais empregados, e daquele conjunto o juiz extrai uma conclusão. Agora, doutor Rafael, esse tipo de ação tramita mais na Justiça Comum ou na Justiça Trabalhista? Em regra, quando é na relação de trabalho, a gente procura sempre ajuizar na Justiça do Trabalho, até por conta da situação, da materialidade, do direito em si trabalhista, né? Da preservação ali da integridade do empregado, que, óbvio, da pessoa como ser humano é uma preocupação do direito, mas na relação de trabalho, sempre a Justiça do Trabalho. Envolve sempre questões de hierarquia? Tem que ser sempre de um chefe para um subordinado, pode ser ao contrário, pode ser entre colegas que ocupam o mesmo nível de função? Toda forma de assédio é possível de ser encontrada, né? Existe também o assédio do subordinado com o chefe, isso também existe. Acontece, por exemplo, quando um determinado empregado ele é
promovido para uma função de chefia, e muitas vezes ele os antigos colegas de trabalho não o aceitam, ou acham que ele não merecia promoção, ou passam a discriminá-lo, e esse empregado que está numa posição de hierarquia, ele pode sofrer assédio também, vamos dizer, o assédio vindo de baixo, ou o assédio que vem lateralmente, vamos dizer assim, de colegas da mesma hierarquia. Embora, é claro, o mais comum seja o assédio que vem do chefe em cima do subordinado, mas todas as formas de assédio existem. E daí você vai me perguntar, bom, mas como é que a empresa controla isso? É culpa da empresa controlar se os empregados estão fazendo brincadeiras idiotas um com os outros? Sim, é obrigação da empresa manter um ambiente de trabalho sadio. Sadio e ter um ambiente de trabalho sadio e seguro não é só cuidar para que não haja agentes químicos, não há agentes agressivos, mas é também cuidar para que exista um ambiente socialmente sadio, evitando esse tipo de brincadeira. Brincadeiras racistas, brincadeiras que ultrapassem a razoabilidade, devem ser combatidas pela empresa. Se ela não combater e tem ciência, ela passa a ser responsável pelo dano. Bom, nós vamos falar mais sobre assédio moral no próximo bloco. O artigo 5º volta já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado trabalhista Rafael Oliveira e o juiz Renato Santana, presidente da ANAMATRA. No programa de hoje estamos falando sobre assédio moral. E vários tipos de conduta podem caracterizar o assédio. No Rio Grande do Norte, um funcionário de uma empresa de refrigerantes foi acusado injustamente por um crime e ganhou na justiça o direito à indenização. O valor da indenização é de R$30 mil. A empresa de refrigerantes é acusada de assédio moral. Ao afixar uma relação de devedores em locais públicos, a Norsa Refrigerantes causou constrangimento ao funcionário. Segundo o trabalhador, a lista relacionava supostos desaparecimentos de mercadorias durante o transporte, culpando o motorista, que virou motivo de chacota entre os colegas de trabalho. O trabalhador também afirma que nunca teve certeza do desaparecimento das mercadorias, porque recebia o caminhão carregado e não tinha permissão para conferir o que transportava. Durante algum tempo, a empresa ainda descontou valores do salário dele para cobrir o prejuízo que teria tido. E por medo de perder o emprego, o homem nunca reclamou. Ao julgar a ação, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte estipulou o valor de R$30 mil de indenização. A empresa, então, recorreu à Corte Superior, alegando que a decisão da segunda instância fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao examinar o caso, o ministro Brito Pereira explicou que esses argumentos não são suficientes para admitir o recurso. Com isso, permaneceu a decisão do TRT. Doutor Renato, em caso como esse, fica claro o assédio? Esse caso da reportagem, acho que caracterizaria mais um ato único de dano moral, né? Como eu falei, a ideia do assédio deveria ser a repetição de vários atos que levariam a uma situação de assédio. Aqui, no caso, aparentemente, a primeira divulgação de uma relação vamos dizer, de suspeitos de furto ou de desvio de mercadoria já caracteriza um ato que já causa o sofrimento moral
e já dá ensejo a uma indenização. Se a empresa faz isso de forma recorrente, etc., daí sim caracterizaria o assédio, porque tornaria essa situação continuando no tempo. Doutor Renato, mas tem que acontecer várias vezes ou basta uma para ser considerada assédio moral? Para efeito de assédio moral, a ideia é da prolongação do tempo daquela conduta. Mas, o que não quer dizer que um ato apenas não seja caracterizador do dano moral. Muitas vezes o ato é até muito mais facilmente identificável, né? Que é o caso, por exemplo, da reportagem, que houve a divulgação de uma lista vamos dizer, de ladrões, para usar o termo, né? O termo popular, que obviamente já causou sofrimento, já causou violação da intimidade desse trabalhador. Isso, por si só, já gera a indenização. Se isso se torna uma tradição da empresa, uma atividade constante da empresa, daí sim os outros empregados estariam sendo assediados moralmente. Agora, e as revistas que às vezes acontecem nas empresas, doutor Rafael, isso também pode ser considerado um tipo de assédio moral? Obrigar o funcionário a abrir uma bolsa, uma pasta? Na verdade, a forma, né, como isso vai acontecer é que vai determinar se realmente aquilo ali é uma forma de assédio ou não. Porque o empregador, ele também tem o direito, né, de fiscalizar, de saber aquilo que está acontecendo dentro da sua empresa e evitar, obviamente, qualquer tipo de prejuízo. Então, a questão aí é muito mais a forma de se fazer isso, né, é que vai determinar se há uma forma de assédio, há uma ofensa ou não, ou se é sempre uma fiscalização decorrente do trabalho que o empregado está desenvolvendo. E o assédio pode ser considerado um tipo de bullying? A gente tem o bullying como uma situação muito difundida, hoje muito discutida, as pessoas costumam a fazer essa comparação, né? O bullying, ele foi usado mais no ambiente escolar, mas é aquela questão da perseguição, da ofensa, né? Causa um dano ali no ofendido, que a gente pode sim fazer uma comparação com o que acontece muitas vezes na relação de trabalho, né? A pessoa está sendo ofendida diariamente, sendo apontada, sendo motivo de chacota, né? Como foi o caso da reportagem, porque estava sendo acusado de roubo, enfim. Então, é uma situação que pode ser, sim, comparada, né? Vamos dizer, já que é uma figura mais ampla e mais conhecida, né? Para essas situações do direito do trabalho, sim. E, no caso, a empresa é sempre punida ou o funcionário que provocou aquele assédio, que provocou o bullying, é que é punido? Veja, a empresa, ela tendo ciência de que está acontecendo esse tipo de atitude dentro do seu ambiente, ela deve tomar em relação a esse empregado que está sendo o autor do assédio, ela tem que tomar providências disciplinares contra ele, inclusive chegando no limite de dispensá-lo por justa causa. A empresa tem que tirar de dentro do seu organismo aquela pessoa que está causando o assédio aos demais funcionários e indiretamente está causando prejuízo à empresa, porque ela vai ser responsável por aquele pagamento. Então, é dever da empresa, sim, identificar quem está fazendo o assédio e tentar corrigi-lo, não necessariamente dispensando imediatamente. Às vezes é uma questão cultural, às vezes o empregado, quando ele ascende a uma posição de mando, ele acha que ser chefe é ser cruel, é ser rigoroso, etc. Ele muda a postura que muitas vezes ele criticava antes. Ele muda a postura, né? Pode acontecer isso, então ele tem que ser chamado, tem que ser explicado que a chefia é mais respeito do que qualquer tipo de crueldade ou uma postura mais radical, e a empresa procurar corrigir o erro, e se não for corrigido, ela tem que tomar as medidas contra esse empregado. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre assédio moral. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A pessoa, quando ela vem falar alguma coisa, ela está desesperada, porque até o ponto que ela consegue ficar calada, ela fica. Quando ela vem falar é muito triste, porque às vezes é no trabalho e é de onde ela mais precisa tirar o seu ganha-pão. No trabalho é de medo, né? Com medo de perder o emprego, e hoje está difícil de arrumar, né, de novo. Eu acho que elas ficam mais caladas, mas deviam denunciar. Por causa dos homens, né? São grossos, né? Eu sou homem, eu sei como é que é. Então elas ficam com medo, sim. Tem que continuar denunciando cada vez mais, porque isso é uma coisa do passado e que agora as mulheres estão reagindo, e tem assédio moral masculino também, né? Eu acho que a mulher sempre deve denunciar a qualquer tipo de assédio. Eu acho que eu concordo, ela deve denunciar, nunca deve deixar para depois ou guardar para ela tem que denunciar. Doutor Renato, a gente viu aí pelas entrevistas que as pessoas geralmente relacionam o assédio à mulher. Elas são mesmo as principais vítimas?
Eu acho que também confundem a questão do assédio moral com o assédio sexual. A gente percebe. Que é uma outra modalidade. O assédio sexual é também uma repetição de atos da mesma forma, mas o objetivo do assédio sexual não é obter maior ganho, é sim obter algum tipo de favor sexual ou entrar em algum tipo de intimidade com o empregado ou com a empregada, né? Eu diria que é comum também, o assédio sexual também acontece, e a ideia das pessoas é associar realmente, de fato, a questão do assédio sexual. Se é mais comum a mulher ser assediada moralmente e sexualmente, de fato, no assédio sexual, obviamente, a mulher, pela minha experiência prática, ela está mais sujeita ao assédio sexual. Embora, acho que os tempos mudando, as coisas vão mudar naturalmente, né? Então, a ideia que eu tenho é da necessidade do empregado se conscientizar de que ele pode sim denunciar essa questão. Ele não precisa ficar aguardando sair do emprego para noticiar essa questão. Hoje em dia as empresas já têm até ouvidorias internas que podem facilitar esse tipo de contato. É importante que o empregado não aceite essa situação e procure corrigi-la no curso do contrato e não espere para depois ganhar uma indenização, porque essa indenização pode vir, mas a pessoa pode estar com uma depressão, pode estar com uma doença mais grave e certamente não vai ser recompensada pela indenização. As pessoas estão mais conscientes, doutor Rafael, de que tem que denunciar, estão indo mais atrás dos seus direitos? Então, sim. A questão até da discussão, né, na mídia, está sempre sendo mostrado, isso aí tem alertado e tem despertado muito, né, a consciência das pessoas e que tem passado a observar mais esse tipo de situação. E como hoje em dia, né, o acesso à justiça ele é muito simples, vamos dizer assim, as pessoas têm sim buscado seus direitos quando se veem ofendidos, se veem perseguidos, quando realmente estão numa situação em que a vida deles, né, estão sendo prejudicados em decorrência dessas situações. E acontece muito também em repartições públicas? Aí é diferente o tipo de punição ou é a mesma coisa? O assunto que a gente até discutiu um pouco mais cedo, né, da questão o agente vertical ascendente, que é o subordinado, que às vezes boicota aquele superior, que estava na mesma situação, mas foi promovido. Isso realmente acontece, né, mais até nas repartições públicas, por conta da estabilidade, enfim. E a gente tem, inclusive, projetos de lei, né, em andamento que trata justamente desse assunto no serviço público. Mas acontece e, sendo comprovado, a justiça está aí para poder repelir e punir, se for o caso. Agora, tem sido feito algum tipo de campanha para poder incentivar as denúncias quando o caso acontece e evitar que os casos aconteçam? Olha, programas como esse, por exemplo, eu acho que são parte importantíssima na conscientização da população. A pessoa saber que aquilo que ela está sofrendo não é uma coisa normal, que é do trabalho. Principalmente as pessoas mais velhas, elas têm essa ideia de que, não, chefe é assim mesmo, o trabalho é pressão mesmo, quem não quer pressão, não está no lugar errado. Uma pessoa tem que saber que o trabalho é para ser feito seriamente, mas que existe limite para tudo. Então, as campanhas e os meios de imprensa têm papel fundamental. Acho que as empresas também já começam a criar mecanismos internos de controle, né? Criando serviços de telefônicos, de denúncia. Eu acho que o caminho é esse, as ouvidorias internas, para que o próprio empregado, quando o problema começa a aparecer, ele já vai buscar o seu sindicato, ou mesmo dentro da empresa, para que o problema não cresça. Porque a gente percebe que tem empresas que foram condenadas assim, dezenas de vezes porque não tomaram ciência de que havia verdadeiros setores da empresa que trabalhavam na base do assédio moral, criando brincadeiras do tipo, a pessoa tem que ficar com uma galinha morta em cima da cabeça porque não tinha vendido bem, ou tinha que andar com um boneco a semana inteira do lado dele porque tinha sido o pior vendedor. Enfim, coisas que saltam aos olhos que aquilo não ia dar certo. Mas falta, então, às vezes, um pouco de conscientização, e também os advogados internos das empresas têm um papel fundamental de dizer para os empresários, olha, isso vai dar problema.
Agora, só para a gente encerrar, a gente falou aqui o tempo inteiro de assédio moral no trabalho, mas acontece também em outras áreas, né, doutor Rafael? Sim, acontece. Enfim, na família, na relação social com as pessoas. Acho que qualquer atitude, né, que ofenda a outra pessoa, que isso seja contínuo, que traga ali um resultado ruim, psíquico para a pessoa, né? Essa questão da depressão, do suicídio, que nós já conversamos aqui, isso aí não está relacionado só à relação de trabalho, a vida social está suscetível a isso, acontece, e até nessas situações, a pessoa que está ofendida, que está sofrendo com aquilo ali, que sofreu um dano efetivo, pode buscar os seus direitos. Então você assistiu o vídeo, triste a gente ter que botar uns vídeos nessa época, mas a gente não quis botar só alegria não, porque foi um ano de muita tristeza. Então a gente quer desejar a você um Feliz Natal para toda a sua família, para os seus amigos, e que esse presente que é Jesus na vida das pessoas, porque muita gente esquece que Natal, Luzia, é aniversário de Jesus, seja qual for a sua religião, sua fé, mas Jesus é um ser que veio realmente para transformar a vida das pessoas, e que o Natal é o presente que Jesus quer dar na sua vida, é justamente trazer paz, amor, tranquilidade e união. A comunhão é a principal proposta que Jesus apresenta para as pessoas. Então, Feliz Natal, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa. Pois é. E o que a gente deseja é isso, que vendo esse vídeo, vocês que são empresários, que ajam dessa forma, que mudem sua postura. Comecem um ano novo tratando com o devido respeito que os seus empregados merecem. É isso que nós desejamos a cada um de vocês. Paz. Paz no local de trabalho. Todos nós temos direitos e deveres. Se cada um cumprir com a sua responsabilidade, com certeza a vida vai ser muito mais fácil no local de trabalho. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Trem da vida. Há algum tempo atrás li um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma leitura extremamente interessante quando bem interpretada. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco. Nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que durante a viagem, pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós, embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem somente tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separado deles. O que não impede, é claro, que durante o trajeto atravessemos com grande dificuldade nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender porque nós também fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se quando descer desse trem sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz nele será no mínimo dolorido. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos, com certeza será muito triste. Mas me agarro na esperança que em algum momento estarei na estação principal e terei a grande emoção de vê-los chegar com uma bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que vai me deixar feliz será pensar que eu colaborei
para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Amigos, façamos com que nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que, quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo